Muito bem, vamos caminhar um pouco mais em nossos estudos aqui. Características que definem a mentoria. Enfatiza a ajuda ao crescimento e olha só, presta atenção, cumprimento de metas, nós ouvimos muito falar sobre isso, principalmente aí nos cursos de lideranças, né, que nós conhecemos. Fornece suporte de desenvolvimento profissional e de carreira, cuja prática deve incluir atividades planejadas como um mentor. Mas você vai perguntar para mim, mas o que é que nós vamos ter a ver com essa questão que nós falamos aqui, desenvolvimento profissional? Ora, as empresas usam isso, né? Empreendedorismo, gestão de pessoas. Mas você viu que a origem ela está lá no âmbito da mitologia grega. Nós vamos encontrar isso muito presente no cristianismo. Então quer dizer que as empresas se utilizam desse modelo e nós, como igreja, não. Como assim? Como assim? Se essa base está fixada lá nas origens da igreja cristã, do judaísmo também, nós vamos ver um pouco mais à frente, mas a base está aí. Por que nós não utilizarmos desse pensamento, dessa filosofia de formação de pessoas? Lógico que nós podemos fazer isso e devemos fazer isso. Aprofundar no entendimento do que significa mentoria, não simplesmente no aspecto da formação profissional. É lógico que vai cooperar, vai ajudar na formação profissional. Mas, sobretudo, a intenção aqui é a formação de caráter, né, da pessoa, formação do ser humano como um todo. Claro que isso vai cooperar também para a formação profissional. Volta comigo aqui de novo, olha só. São pessoais e recíprocos, como nós mencionamos aí, que é uma troca. Embora as opções de mentoria à distância, olha só, nós estamos entrando aqui na modernidade já, ou na pós-modernidade, né? Estejam criando oportunidade para construir relacionamentos e acompanhamentos virtuais. Veja que nós estamos dando um passo à frente, porque o tempo exige, nós não podemos ficar para trás. Ora bolas, nós temos à nossa disposição as ferramentas tecnológicas para fazer esse tipo de mentoria. A psicologia já está fazendo isso. E nós também podemos utilizar disso para que possamos alcançar as pessoas que não estejam presentes. Vamos continuando aqui, venha cá. Olha só, funções da mentoria. Psicossociais e funções de carreira. Então, nós vamos ter aqui as duas condições. Funções de carreira, nós estamos falando aqui do desenvolvimento profissional na carreira de uma maneira geral. E aqui, questões psicossociais. Vamos ver o que significa isso. Então, funções de suporte que é psicossocial. Suporte o quê? Suporte mental, suporte na formação do caráter, no crescimento da pessoa, no apoio psicológico e emocional. Como é que se dá isso? O mentor incentiva o pupilo, ajuda na resolução de problemas e usa técnicas de escuta ativa, ouvindo a pessoa. Essa questão de ouvir, o líder precisa ter esse discernimento de saber ouvir e não fazer um juízo a priori sem ter ouvido aquilo que a pessoa tem a dizer. Nunca faça isso, nunca jamais faça uma coisa dessa. De fazer um juízo de valor sem ter ouvido a pessoa envolvida, aquela pessoa que tem alguma coisa a dizer. Então esse é um detalhe fundamental também que o líder deve ter. Continuando, venha comigo de novo aqui. Modelagem do papel. Compartilhamento mentor serve como um guia para o comportamento, valores e atitudes dos discípulos. Então, olha só aqui. Como é que eu vou ser exemplo se eu não tenho qualquer coisa para ajudar as outras pessoas? Então, veja como é também sutil esse processo. Eu preciso ser esse exemplo. Não adianta eu falar e não fazer aquilo que eu estou falando. Perfeito? Detalhe importantíssimo aí. Veja que na questão no âmbito profissional já não se exige tanto, né? Mas num processo aqui que nós estamos falando de formação de caráter da pessoa no âmbito eclesiástico, nós precisamos ter esse cuidado. Então, voltando comigo aqui. Então, nós vimos aqui. Suporte psicossocial é voltado para a formação do sujeito mesmo.
na cooperação da formação do sujeito. E também temos aqui orientação de carreira, né? Ele fornece suporte para avaliar e escolher uma trajetória acadêmica e de carreira, avaliando os pontos fortes, fracos, interesses e habilidades dos discípulos. Então, isso é muito comum também nos dias de hoje. Primeiro, veja que lá atrás, quando nós falamos aí do conceito, da formação, da origem do tema, do termo mentor, nós vimos que Ulisses designou um mentor para direcionar o seu filho, mostrar um caminho. E aqui no âmbito profissional também, às vezes, o jovem não tem uma noção do que ele quer ser. O mentor entra nesse vácuo para ajudá-lo a pensar e escolher um caminho, a decidir um caminho a seguir. Veja que é bem mais complexo, né, o trabalho do mentor. Veja que ele aprofunda, primeiro no campo da psicossocial, e depois nós vamos ver aí no âmbito da profissionalização do sujeito. Volta comigo de novo aqui. Continuando aqui na orientação de carreira, cabe ao mentor ajudar o mentorado a refletir e pensar criticamente sobre os objetivos. Faça depois que você fizer ver esses vídeos aqui e ouvir o que nós estamos falando, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Então, presta atenção. Ajudar o mentorado a refletir e pensar, facilitar a reflexão do mentorado sobre explorar interesses, habilidades, crenças e ideias dele mesmo. Ele precisa se conhecer. Revisar o progresso do mentorado em relação às metas, acompanhamento, desafiar para a tomada de decisões ou evitar decisões indevidas. Essa aqui que está, né, a presença de direcionamento. Desenvolvimento de habilidades, o mentor educa, avalia, desafia o mentorado acadêmica e profissionalmente. E por fim, atua como tutor. Reconhece publicamente as relações do pupilo. O que significa isso? Ele eleva, ele torna público a atuação do pupilo, daquele que ele está discipulando. Estou usando o termo discipulado aqui, discipulando, porque nós estamos num ambiente teológico e é fácil de compreender. Mas, na verdade, veja que a mentoria ela é mais abrangente, né? Por isso que ela tem vários segmentos, até mesmo o coaching pode ser, as formas utilizadas no coaching pode também estar presente na mentoria. E o mentor precisa ter o domínio de todo esse conhecimento do qual nós estamos falando. Beleza? Mas é imprescindível que você vá lá, nós indicamos leitura, que você leia e se aprofunde melhor, para ser um mentor de qualidade e de peso. Um abraço, até mais.